Dando continuidade à nossa aula de materno-infantil, seguimos com diabetes gestacional. Diabetes gestacional entende-se como intolerância aos carboidratos, açúcares de gravidade variável, com início ou reconhecimento na gestação, podendo ou não persistir após o parto. Cerca de 4% de todas as gestações são complicadas pelo diabetes gestacional e a prevalência oscila de 1 a 14%. Durante a gestação, o feto utiliza como principal fonte de energia a glicose, tendo como fonte a mãe. A produção de glicose materna é regulada pela ação da insulina, demandando no organismo materno a produção extra de insulina para atender às necessidades. O nível de glicose no sangue também pode subir devido às mudanças hormonais da gravidez, que interferem na ação da insulina. Esta doença, que se mantém em quase sua totalidade apenas durante a gravidez e a gestante, em média, com o mês de pós-parto, terá os seus níveis glicêmicos dentro da normalidade. Fatores de risco: a obesidade, a história familiar de diabetes, a idade avançada, ganho de peso excessivo, DMG de gestação passadas, como fetos anteriores, microssômicos com peso acima de 4 quilos. História de aborto anterior. Diagnóstico: nas primeiras consultas de pré-natal, a gestante realizará vários exames de sangue e urina para detectar problemas de saúde prévios. Entre esses exames, será solicitado o teste de glicemia. Se o médico considerar o resultado alterado ou possuir um dos fatores de risco acima citado, ele deverá solicitar um novo exame, mais preciso para o diagnóstico de diabetes gestacional. O teste oral de tolerância da glicose, TOTG, em que a paciente irá tomar um líquido doce de 75 gramas de glicose em 1 ou 2, 3 horas. Deverá colher o sangue para dosar a glicemia. O teste deve ser realizado entre 24 e 28 semanas de gestação. O tratamento inicial consiste em estabelecer uma dieta adequada para controlar a glicemia da mãe, proporcionando um adequado aporte nutricional para o feto. A realização de uma atividade física deve ser incentivada. O controle glicêmico deve ser realizado através de monitorização domiciliar das glicemias capilares. O tratamento com insulina nas diabetes gestacional deve ser instituído, se não for possível, manter níveis de glicemias adequados somente com dieta ou se ocorrer crescimento fetal exagerado. Resultados do bebê. O bebê nasce em média com 3,5 kg, mas as pacientes portadoras de DMG, diabetes mellitus gestacional, pode ter o seu filho chegando até a 5 quilos. O aumento de peso do bebê acontece pois a taxa da insulina da glicose está alta no bebê, proporcionando o aumento de peso. As pacientes portadoras de DMG, por ter excesso de glicose no sangue, acabam transmitindo um nível muito alto desse substrato para o bebê, obrigando-o a produzir muita insulina, fato que o protege da hiperglicemia durante a gravidez. O término da 36ª semana, se a taxa da glicemia materna continuar fora dos padrões gestacional, significa que o nível de insulina produzida pelo bebê está alto também. Após o trabalho de parto, com o corte do cordão umbilical, ele não mais receberá um alto nível de glicose da mãe, mas ainda terá um aumento de nível de insulina, que provocará a hipoglicemia, podendo causar a morte do bebê. Cuidados de enfermagem: fazer teste de glicemia capilar antes das refeições ou conforme a prescrição médica. Manter dieta com baixa de carboidratos e glicose. Medicar conforme a prescrição e esquema com insulina. Verificar os batimentos cardíacos fetais. Eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Os distúrbios hipertensivos da gravidez ocorrem aproximadamente de 3 a 10% de todas as gestações. A pré-eclâmpsia é um distúrbio hipertensivo onde há o desenvolvimento da hipertensão depois da 20ª semana de gestação,
complicada por um envolvimento renal, levando à proteinúria, presença de proteína na urina. Esse distúrbio acontece em 5 a 7% das gestações. Sua causa é desconhecida. A eclâmpsia é caracterizada pelas complicações da pré-eclâmpsia, com o comprometimento do sistema nervoso central, levando aos quadros de crise convulsivas. Fatores de riscos: nuliparidade, gestação múltiplas, diabetes, idade menor de 18 anos e maior que 35 anos, hipertensão crônica, má adaptação imunológica, isquemia placentária, susceptibilidade genética. Manifestação clínica. Na pré-eclâmpsia, a manifestação dos sintomas se dá por crise hipertensiva, edema e proteinúria. A hipertensão na gravidez é definida por níveis pressóricos, maior que 14 ou 140 por 90. Na pré-eclâmpsia, a pressão arterial sistólica é maior que 160 e a pressão arterial diastólica é menor que 110. O edema pode ser generalizado, que se chama anasarca, mas é mais pronunciado nas mãos e na face. A proteinúria é diagnosticada por concentrações de proteínas de 5 gramas ou mais em uma amostra de urina de 24 horas. Alguns casos de pré-eclâmpsia podem surgir sintomas como distúrbios visuais e cerebrais, como a visão turva e cefaleias, dor epigástrica, função hepática prejudicada, trombocitopenia e edema pulmonar. Na eclâmpsia, ocorrem associados aos sintomas da pré-eclâmpsia a crise convulsiva. As complicações pode acontecer com alterações neurológicas, edema cerebral, hemorragia, aumento da pressão intracraniana, perfusão diminuída podendo levar à hipóxia, coma ou até a morte. Tratamento. A única cura para a pré-eclâmpsia e eclâmpsia é o nascimento do feto. Essa decisão entre manter a gestação ou continuar o tratamento é individual. Quando decide por manter a gravidez, trata-se de forma a prevenir a crise hipertensiva, convulsões e complicações respiratórias. Mantém repouso absoluto no leito, faz-se necessário monitorar o feto. Na maior parte dos casos, o parto imediato é o mais indicado. Cuidados de enfermagem. Manter repouso absoluto no leito, verificar a pressão arterial de 4 em 4 horas, observar nível de consciência, monitorar o feto, oferecer as medicações prescritas, fazer controle da diurese de 24 horas, fazer controle de peso, oferecer dieta hipossódica ou assódica. Infecção do trato urinário. A gestação ocasiona modificações, algumas mediadas por hormônios que favorecem a ITU. A gestação ocasiona modificações por hormônios que favorecem a ITU. Os micro-organismos envolvidos são aqueles da flora perineal, normal, principalmente a Escherichia coli, que responde por 80% ou 90% das infecções. Outros gram negativos, como a Klebsiella, Enterobacter e Proteus, responde pela maioria de outros casos, além do Enterococo ou Streptococo, do grupo B. A bacteriúria assintomática é a mais frequente, sendo que as infecções sintomáticas poderão acometer o trato urinário inferior, cistite, ou ainda o superior, pielonefrite. Sinais e sintomas. É caracterizada pela presença de sintomas clínicos evidentes como a dissúria, que é dor ou dificuldade de urinar, sensação de queimação durante a micção. A polaciúria, emissão frequente de urina. A urgência urinária. A análise do sedimento urinário evidencia geralmente leucocitúria e hematúria.
além do grande número de bactérias. O tratamento pode ser realizado com as mesmas opções da bacteriúria, sendo iniciado mesmo antes do resultado da urocultura, já que as pacientes são sintomáticas. É uma das complicações mais comuns e mais sérias durante a gestação, ocorrendo de 1% a 2% das gestantes. Clinicamente, a sintomatologia é evidente, com febre alta, calafrio, dor na loja renal, além de referência pregressa de sintomas de infecção urinária baixa. A presença de náuseas e vômitos, além da taquicardia, dispneia e hipotensão, podem sugerir evolução para o quadro séptico. O tratamento inicial deve ser hospitalar. Sinais e sintomas. Na suspeita da pielonefrite, a gestante deve ser encaminhada para o hospital de referência. Ela constitui a urina de infecção mais frequente da gestação, sendo a terceira intercorrência clínica mais comum e acomete cerca de 10 a 12% das grávidas. A maior dessas infecções ocorre no primeiro trimestre da gravidez, 9% sob forma de infecção urinária baixa, 2% como urinária alta. A infecção urinária cria várias situações doentias e contribui para a mortalidade materno-infantil. Para se reduzir as taxas de infecção urinária e suas complicações durante a gravidez, várias etapas devem ser consideradas em diversos pontos da assistência obstétrica. Solicitar urocultura precocemente no pré-natal, diagnosticar e tratar o caso de bacteriúria sintomática, utilizar o tratamento antimicrobiano mais eficaz, proporcionar o segmento de pré-natal de alto risco e garantir o tratamento das complicações maternas em hospital em condições adequadas. O tratamento para isso é o antibiótico. A hipertensão na gravidez é uma complicação comum e potencialmente perigosa para a gestante. O feto é o próprio recém-nascido, sendo uma das causas da maior incidência da morte materna fetal e neonatal, de baixo peso ao nascer e prematuridade. Pode apresentar-se de forma leve, moderada ou grave. Aparece após a 20ª semana de gestação. Fatores: gravidez na adolescência ou idade acima de 35 anos. Conflitos psíquicos e afetivos. Desnutrição, primeira gestação, histórico familiar de hipertensão, diabetes, estação múltipla, polidramia. Polidramia ou hidramia é o nome técnico para o excesso de líquido amniótico no útero. Sinais e sintomas: hipertensão arterial, acompanhado ou não de edema, podendo evoluir para a convulsão. O edema de face e de mãos é um sinal de alerta. Ganho de peso de mais de 500 gramas por semana. O sistema nervoso central sofre irritabilidade crescente, surgindo cefaleia occipital. Tonteiras, distúrbios visuais, dor epigástricas, náuseas e vômitos. Observação: com a evolução da doença pode ocorrer a convulsão, como caracterizado da DHEG, grave ou eclâmpsia, uma das complicações obstétricas mais graves. Nesta, a proteinúria indica alteração renal, podendo ser acompanhada de oligúria ou até mesmo anúria. Vasoespasmos são concentrações involuntárias e brusca do vaso sanguíneo causado por influência hormonal. Neste caso, diminui o fluxo do sangue uterino e placentário. Como se faz o diagnóstico? Urina, cujo resultado demonstra a presença de proteína e elevação da pressão sistólica com mais de 30 ou diastólica em mais de 15. Cuidados de enfermagem: aferir sinais vitais, observar e anotar a alteração de nível de consciência, fazer balanço hídrico, observar e anotar e comunicar a ocorrência de convulsão. Função do líquido amniótico: proteger o feto contra traumas, permitir a movimentação, bacterostática, proteção no cordão umbilical de compressões, auxiliar no desenvolvimento pulmonar e manter a temperatura. Aspecto: ele tem que ser cristalino, opalescente com grômulos, coloração anômalas, amarelo ou esverdeado castanho. Idade gestacional: se temos aqui uma idade gestacional de 16 semanas, o feto em gramas tem que ter 100 gramas, a placenta mais 100 gramas, mais o líquido amniótico
200. Então, temos aqui 50. E assim sucessivamente. Com 28, 36, com 40 semanas, a gente tem um feto pesando 3,3 kg aproximadamente. O líquido da placenta pesa mais 500 gramas. E o líquido amniótico, né? Ele tem mais ou menos uns 800 ml. Então, a gente tem aqui uma produção de 17% de líquido. E assim a gente terminou esta.